Olá, tudo bem, gente? Todo mundo aí? Os fortes da noite ainda acordados? Todo mundo bem? Então, eu e Thaís hoje para falar sobre. Oi, Vilma, tudo bem? Érica, tudo bem? É, Oi, quanto tempo? Como você está longe? Tudo bem? Teve um bebê que acabou de acordar, mas tudo bem. É. Então, provavelmente as pessoas estão perguntando por que que a gente está fazendo uma live tão tarde, né? Pois é, a gente estava aguardando as crianças dormirem, mas acaba que. Oi, viu? Exatamente. A gente estava fazendo as crianças dormirem. Eu tô aqui no escritório, o Thaís está na sala e a gente resolveu dividir tela hoje. A gente não vai dividir a tela junto, a gente vai dividir a tela separado para dar uma dinâmica diferente quando a gente transmite. E a gente nunca transmitiu aqui, né, no nosso perfil pessoal, geralmente no Família de Super-Heróis que a gente faz essas lives. Mas a gente E ainda vai hoje, colocar lá. sim, sim, com certeza. É bom para todo mundo que está aí, os fortes ainda que estão acordados, Ellen, tudo bem? Acabou a aula? Vamos lá. Aos que seguem fortes aí nessa noite, né? Final de noite aí. E até isso a gente decidiu fazer uma live para discutir um pouco como a gente tem percebido esse período de pandemia, isolamento social, e colocar um pouco de luz, né, do que a psicologia pode falar. Olha aí, tem gente que acabou de trabalhar agora, né, Luiz? E aí, o que a gente pode falar sobre os aspectos psicológicos da pandemia? Como é que a psicologia vê esse isolamento social? Que consequências podem haver a partir disso? Algumas pessoas fazem referência ou comparam a pandemia como uma situação de guerra, né? E com, inclusive, alguns Desde sempre. comportamentos. E aí a gente vai falar um pouco disso. Eu convidei a psicóloga Thais para falar com a gente um pouco sobre isso. Tudo bem? Como é que você Tudo está, bem. psicóloga? Então, Thaís, como é que você vê, o que que você pode falar sobre esse período de pandemia? Como é que a... Eu vou desativar os comentários, mas quem quiser lançar pergunta, tem uma interrogação. Você clica na interrogação, coloca a sua pergunta, que ela vem direto para mim. E aí eu passo para a Thaís, tá bom? Como é que você vê essa questão da pandemia e quais aspectos psicológicos ou problemas que podem vir a partir disso? Bom, acho que a gente, questão de metodológica mesmo, acho que a gente precisa ver o contexto. O primeiro contexto é esse período que nós estamos, que ainda não é um período de pico, pelo menos aqui em Rondônia e a maioria dos estados do Brasil. Existem alguns estados que já está em pico, mas o nosso ainda está em período de isolamento, mas está num período ainda razoavelmente tranquilo. Pelo menos ainda não excedeu a capacidade do nosso sistema de saúde, né? Então, eu vou falar desse primeiro período. Posteriormente, a gente fala do período de pico da pandemia e depois do pós-pandemia, certo? Bom, esse período inicial, eu vou destacar três mecanismos, né, três defesas, né, que num período de crise, num período de nervosismo, num período que o mundo inteiro está enfrentando isso e que ativa na gente, né? Então, vou falar de três defesas que eu considero não, Freud considera como primitivas. Vamos falar da desestimação do afeto, desestimação da realidade e desestimação da lei. Bom, nesse período, muitas pessoas encaram, principalmente com a desestimação do afeto. Desestimação do afeto é considerada a defesa mais primitiva do ser humano. Por quê? Porque é uma defesa que surge no período que a gente ainda está intrauterino ou logo após o nascimento. Ou seja, a gente ainda não tem o estado afetivo ainda desenvolvido, então a gente só leva em relação às noções corporais, sensações corporais, tensão, equilíbrio, desequilíbrio. Então, o bebê, ele não tem ainda um afeto desenvolvido. Ele só tem sensações corporais. Então, esse período que nós estamos,
que nós estamos em muita tensão, com muitos medos aflorados, com muitas dificuldades a nível contexto exterior ao ser humano, ativa em mim a fixação nesses períodos mais primitivos. E o que acontece? Eu não sinto, eu não me preocupo com o outro, eu não fico com medo, eu não tenho a empatia, eu estou hiperrealística. Ou seja, eu estou descrevendo os fatos concretos, eu estou preocupado com o dinheiro que eu vou perder, eu estou preocupado com questões financeiras. Ou Tão seja, somente eu estou com... financeiras. Exato. É um estado afetivo, né? Mas ele é completamente desestimado de afeto. Eu sequer consigo pensar nas perdas a nível emocional que eu posso ter. No caso de perdas familiares, o luto, eu não consigo, não ativa isso em mim. Nesse período que está nesse desestimação do afeto, geralmente está numa pulsão chamada libido intrassomática. Esse período, geralmente a pessoa que tem uma fixação nessa fase tem uma predisposição a transtornos alimentares, porque existem pessoas que estão comendo tanto durante essa fase, né, da pandemia, ou então as lives e enchendo a cara, ou então usando drogas dentro de casa, né? Tem até memes que estão falando assim, eu tô com uma saudade do bar porque naquela época eu bebia menos. Então, assim, é um período que tá tendo uma predisposição maior às Fato. adições, aos vícios, né? Dentro de casa, mas está tendo muito acesso aos vícios. E outro risco, quando a gente está nessa fase que a defesa é a desestimação do afeto, são da gente fazer somatizações, ou seja, a gente adoecer, né? E olha que risco, a gente adoecer num período em que o sistema de saúde está precário, tá com essa pandemia. Então, é um alerta até que eu faço em relação a isso. Outro mecanismo de defesa que ele é bem predominante nessa fase é a desestimação da realidade, ou a negação da realidade, ou repúdio à realidade. E a gente está vendo demais isso, né? Pessoas que estão achando que essa pandemia trata de uma conspiração política, pessoas que não percebem esse contexto geral, porque quando a gente vê que está afetando o mundo inteiro, que o mundo inteiro está se isolando, que está tendo uma dificuldade real em todo o mundo, não só no Brasil, percebe que é uma realidade maior, além da questão política. Não que não existam questões políticas, mas que há questões reais em relação à necessidade de isolamento. Existem questões reais em relação às mortes, ao adoecimento, à gravidade da pandemia, né? Sim. E o terceiro que eu penso em falar é sobre a desestimação da lei ou da instância paterna. Bom, mas eu já falei da questão afetiva, da questão egóica e agora do superego. Superego é a instância psíquica responsável pela nossa introjeção de limites e regras. Quem tem uma falha nessa fase dificilmente vai respeitar uma regra. Se existe um decreto falando sobre a necessidade da quarentena, do isolamento social, ele não vai obedecer. Não vai obedecer essa regra e nenhuma outra. Ou seja, tá lá fazendo Uso de Coronafest, máscara. não vai usar máscara, tá lá no Coronafest, não tá nem um pouco preocupado com essas outras questões. Então, esses três mecanismos fazem com que também não são legais. Mas, além desses mecanismos, também a gente vê alguns mais legais, né? A sublimação, por exemplo, né, Cris? Uhum. Quando você fala da sublimação, a sublimação ela já é um mecanismo de defesa que é muito característico do brasileiro, fala que o brasileiro não tem limites. E é uma verdade. Os memes, né? Os memes Exato. é um bom exemplo disso, né? Então, eu percebo que acho que a gente nunca fabricou tanto meme, né? Nunca riu tanto de uma situação. E me parece que quanto mais estressante e perigosa é a situação, maior é o número de memes que a gente produz, que a gente fabrica, para poder passar por essa situação. E me parece que é uma estratégia psicológica para fazer esse enfrentamento. é uma E forma de muita lidar com gente a dor, né? acredita isso, e muita gente acredita que isso é uma fuga da realidade. Como que você vê isso?
Olha, eu acho que todas as vezes que a gente sublima no sentido de canalizar para algo, para uma questão de criativa, para artes, para a Pro criatividade da humor. criação de memes, sempre é um mecanismo mais evoluído. Por quê? Porque você está fazendo para uma coisa que é socialmente aceita, é um mecanismo de defesa bem adaptado, né, para poder Aham. lidar com a dor. Em vez de adoecer, em vez de encher a cara, não, eu faço uma criatividade. Então é um mecanismo mais adaptativo. Então, você diria que rir nesse momento é a melhor estratégia psicológica e emocional? Com certeza, com certeza. É evidente que, assim, são mecanismos, né, que a gente utiliza. Está sendo adaptativo nesse momento. É lógico que se eu estiver enfrentando um luto e eu estiver rindo e tudo sublimando, isso não vai ser adaptativo, né? Isso não vai estar bem adaptado. Isso tudo depende de um Aham. contexto, né, específico. Se agora está tudo bem e eu consigo rir disso, tudo bem. Agora, essa sublimação, essa coisa, num outro contexto já não é adaptado, né? Aham. Você, a gente estava lendo junto algumas coisas sobre guerra, né? De como que as pessoas, após um período de guerra, como que elas ficam psicologicamente, né? O transtorno de estresse pós-traumático, alguns outros problemas de ordem psicológica podem advir. Você acha que após esse período de pandemia nós vamos trazer características próximas, similares aos soldados pós-guerra ou às pessoas que passam por situações estressantes? Qual é a sua percepção sobre isso pós-pandemia? Vamos imaginar o seguinte: esse período dessas defesas, eu estou falando um período de isolamento, mas que a gente ainda não está vendo o risco real. Aí vamos iniciar o período de pico da pandemia. Vai ser um momento que todo mundo vai ter acesso à dificuldade em si. Eu acho que se não tiver perdas próximas, mas vai saber de pessoas que conhece e que vão acabar indo a óbito. Então vai ser um período de predisposição de surgimento de várias psicopatologias. Seja de psicopatologias que eu já tenho pré-existente em mim, depressões que eu já enfrentei, fobias, isso pode vir à tona. Ou então algumas predisposições genéticas que eu ainda desconheço, mas que pode surgir. Por quê? Porque é um período de estresse elevadíssimo. Então, essa questão externa, juntado com uma predisposição de genética, é possível que surja. Então, vamos lá. É um momento que a gente vamos sentir muitos medos, muita tristeza, Uhum. insônia, engorda, emagrece, ou dorme demais ou dorme de menos. Então, já estamos começando a enfrentar essas dificuldades. Vai no nível de ansiedade elevadíssimo, né? A nossa ansiedade está lá em cima. Estamos estressados, não sabemos nem por quê. Perguntar, você está estressado, mas por quê? A gente não consegue, às vezes, nem localizar qual é o estresse. Mas, assim, é tanta coisa. O externo está tão prejudicado, está com tantas dificuldades que a gente sequer consegue localizar essa dificuldade que a gente Uhum. está sentindo. No período de pico da pandemia é quando vai vir muitas psicopatologias à tona. Desde fobias, desde crises de Transtornos, ansiedade, crise o de ansiedade. luto, o luto, né, que vai ser uma coisa muito preponderante, né? Então acaba que a depressão também pode vir, né? Outras, até surtos mesmo, é a possibilidade que venham à tona, né? Uhum. Então várias psicopatologias vão surgir. Sobre a questão da guerra que você falou, eu vejo da seguinte forma: principalmente as equipes da área de saúde, as equipes que eu falo assim, não apenas os médicos, mas os psicólogos, os técnicos, os Os enfermeiros, enfermeiros. todos os profissionais que estão na linha de frente tratando vão ser como os soldados que foram para a guerra. Por quê? Porque o transtorno de estresse pós-traumático ele pode surgir não só em situações da guerra, mas em situações muito traumáticas. Ou seja, no momento que essas equipes vão estar lidando diariamente com essa doença, com perdas, com mortes e com toda
essa dificuldade, vai ser bastante traumático para eles. Vai chegar no nível assim que eles não vão saber mais como lidar. Porque assim, o trauma ocorre quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho vamos dizer, eu machuquei aqui o meu dedo. Doeu, fez um machucado. Dali a pouco eu machuco no mesmo lugar, de novo. E de novo. E assim vão sendo as mortes, né? Aconteceu uma morte, eu já tive essa dificuldade. Dali a pouco outro, dali a pouco, toda vez machucando no mesmo lugar. Aquele trauma vai tomando uma dimensão, vai adoecendo aquela pessoa numa proporção que dali a pouco ela já não vai mais dar conta. Então, assim como acontece com os soldados em guerra, eles vão tendo, acontece vendo tantas coisas, enfrentando tantas dificuldades com mortes e perdas, que isso vai tomando uma dimensão muito elevada. Nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente estava lendo sobre principalmente o período agora de 2004, 2007, mais ou menos, era um período que eles estavam direto em fazendo invasões ao Iraque e que eles estavam sendo escalados cada vez mais vezes, com maior frequência, né? E 40% desses soldados, quando retornaram, precisaram de auxílio psicológico por conta do estresse pós-traumático. Desses 40%, acredita-se que estava subestimado ainda. Por quê? Porque muitos não procuravam por achar que isso iria abalar a carreira, que isso daí seria menos homem. Você sabe que essa questão da masculinidade é muito forte isso, né, Cristiano? Sim. Então, muitos não procuravam, mas mesmo assim, 40% não é pouca coisa. Acredita-se que as equipes de saúde vai passar por esse estresse pós-traumático por conta dessas perdas. Não só eles, porque estima-se que cada pessoa que morre, no mínimo 6 pessoas ficam em luto. Levando em consideração que um luto vai de pelo menos 3 meses, um período médio de 3 meses, o luto é normal, e que pode se estender de 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo da situação e do vínculo com a pessoa. Então, imagine só, 6 pessoas que vão estar nesse luto por um período de 6 meses, vamos dizer. 6 pessoas do convívio. Na dimensão de adoecimentos, de interferência da sua saúde mental para o trabalho e para as outras coisas, também vai ficar comprometido. Então, a crise ela não vai ser somente por conta de fechar, por causa do isolamento, pela questão das perdas do comércio, mas também pela saúde mental das pessoas. Sim, sem desconsiderar questões da violência, né? Então, eu acredito que o pós-pandemia também não vai ser fácil, por vários motivos. Além da questão do aumento da violência, da crise financeira, dos lutos, das perdas. A questão econômica. Então, assim, vai ser muitas preocupações, né? Agora, eu acho que um alerta, né? Se tem uma coisa que a gente precisa saber lidar nesse momento, é com a nossa saúde mental, né? Sim. E por quê? Se a gente ficar antecipando o que vai ser lá na frente, a ansiedade toma conta. Aí vai ser quando eu como mais, aí vai ser quando eu vou encher a cara, vai ser quando eu vou precisar de... Exato, vai ser os momentos que eu vou precisar de canais de compensação, né? Esses canais de compensação prejudiciais para mim, para minha saúde. Então, viver um dia de cada vez, mesmo como o lema do AA mesmo. Apenas, por hoje, apenas, né? 24 horas. Apenas por hoje, eu não vou pensar como é que vai ser amanhã. Apenas por hoje, viver um dia de cada vez. Eu acho que esse é o nosso maior desafio do momento. Conseguir controlar e viver um dia de cada vez. Sabemos que existem muitas questões reais, muitas dificuldades que vai nos afetar de várias formas, mas a única forma de controle que a gente tem no momento é manter a esperança, unidos, né? Unidos, conectados pela internet, né? Graças à internet, aos recursos tecnológicos que já foram tão criticados, hoje em dia é a nossa salvação, né? Sim. Porque num período como esse... Inclusive, Thaís, tem um aplicativo do Alberto Almeida que ele disponibilizou gratuitamente, né? E aí, quem acompanha a gente, eu acho que seria interessante. O nome do aplicativo é Serenidade. E ele disponibilizou gratuitamente. Dá para ir no Google Play, no Play Store,
né? Baixar o aplicativo, porque está gratuito. E aí seria uma maneira da gente começar a ir aliviando essas tensões emocionais, para que a Uhum. gente não adoeça mentalmente e isso acabe refletindo também no nosso organismo. Porque é evidente que se, do ponto de vista psicológico, não estamos bem, a tendência é a nossa imunidade baixar. E tudo que a gente não quer nesse momento é que a nossa imunidade baixe. Então a gente vai precisar, como a Thaís falou, cuidar muito bem da nossa saúde mental, se estressar o mínimo possível, né? Às vezes é muito difícil, porque é uma situação bastante estressante, mas existem recursos para isso, né? E eu acho que um dos recursos é esse aplicativo que foi disponibilizado pelo juiz, inclusive, né? Dr. Alberto Almeida, perdão, psicólogo, Dr. Não, Alberto Almeida. O aplicativo não é do Alberto Almeida, o aplicativo é do Haroldo Haroldo Dutra, né? Dutra Dias. Ele é juiz, eu confundi. Mas o aplicativo é esse, Serenidade, né? O nome do aplicativo é esse, Serenidade. Eu acho que vale muito a pena. Então, E aí tem uns exercícios mentais muito bons lá para se fazer. nós estamos até pensando, né, em algo nesse sentido, né, Cristiano? De como Sim, lidar com o estresse, de técnicas que vá nos auxiliando. Porque, sim, assim, sem pensar, nós tratamos em termos gerais, mas a gente nem pensou nos desgastes que estamos tendo nas relações familiares, no sentido de tempo todo fechados dentro de uma casa, filhos, marido, o desgaste das relações, o cansaço do acúmulo de atividades. Então, há outras questões também que afligem. A gente está vendo o aumento da violência doméstica também, né? sim. A gente Que tem você tem cuidado tratado. disso, né? Inclusive hoje na entrevista na TV Rondônia, né, alertei a população de que os serviços de atendimento continuam, eles permanecem, né? A violência doméstica, o isolamento não pode ser, não pode haver um componente de violência doméstica. O isolamento é para se proteger, não para sofrer violência. Exato. Então, os serviços estão disponíveis. E eu acho que seria interessante utilizar esses recursos para o auxílio psicológico, né? E pensar em estratégias, cada um construindo essas estratégias emocionais, não ficar tão ligado às notícias, né? Eu acho que escolher um dia da semana para poder colher todas essas informações, criar um ambiente tranquilo em casa, se você não tem um ambiente tranquilo, né? Mas vai precisar criar em algum cômodo da casa esse ambiente tranquilo para se resguardar emocionalmente, mentalmente, né? Afinal de contas, para a gente superar a pandemia, superar esse período de quarentena, nós vamos ter que criar estratégias mentais. A gente precisa O... ter gentil, né, Cristiano? Eu acho que a palavra de ordem nesse momento é que sejamos gentis consigo mesmo, né? Não só com os outros, mas com a gente também, com as nossas necessidades, né? Sim. O Viktor Frankl, que foi um eminente psicólogo, criador da logoterapia, que foi um sobrevivente do período nazista, ficou em campos de concentração. Ele fez um estudo sobre as pessoas, aquelas que sobreviviam e aquelas que não sobreviviam. Ele constatou que as pessoas que sobreviviam, ah, elas sobreviviam porque elas tinham um objetivo, porque elas se agarravam a esse objetivo de vida e isso mantinha elas esperançosas, né? O Cortella fala do verbo esperançar também. Eu acho que é fazer esse vínculo com a vida, nós nos vincularmos à vida, né? A coisas que nós desejamos fazer, ações que nós desejamos fazer, nós se atrelarmos a isso, se apegarmos a isso, não no sentido de se apegar desesperadamente, mas esperançar isso, né? Construir essa sensação de esperança. Eu acho que é importantíssimo nesse momento que a gente construa essa sensação, esse estado, esse espírito de esperança. Do verbo esperançar. Eu Suas acho que últimas contribuições para a gente ir fechando, né? Porque eu acho que o pessoal já está
seguindo para o seu sono. E aí, o que que você tem para fechar pensamentos, estratégias, informações? Eu acredito no seguinte, o excesso de medo também, ele atrai, né? Eu estava vendo há poucos dias um vídeo da Associação Bert Hellinger e estava falando sobre essa questão do medo, né? Que o medo, ele conecta a todos, mas ele também nos atrai, né? Eu acho que é mais produtivo, é melhor a gente se conectar com a energia do amor e da vida. Como é que eu Perfeito. faço isso? Com todas as inclusões que eu tenho que fazer, né? Eu sei que a gente vai estar num período de estresse elevado, dificuldades, mas quanto mais eu puder incluir o meu irmão, quanto mais eu puder incluir as pessoas que eu amo, quanto mais a gente elevar a esfera de fé e de esperança, é melhor. Então, acho que a mensagem que a gente tem para hoje é essa. Isso. Ótimo. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Boa noite a vocês. Descansem, né? Utilizem os recursos que puderem para manter o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional. Eu vou abrir aqui ativar os comentários. E a gente está aqui à disposição. Se alguém quiser vir, pode falar com a gente no direct. A gente está à disposição para tirar alguma dúvida, alguma informação, alguma referência, né? Ideias de filmes, de livros, para esse período de quarentena que está todo mundo aí isolado. Acho que faz muito bem a gente trocar informações, né? Com certeza. Ok, Bom, gente, gente? agradecemos pela estar conosco nesse momento, né? Tem Agradeço o aceite do convite, Fábia, Selena. Tchau para vocês. Nos vemos em outra oportunidade. E aí a gente teve aula de psicanálise com a Thaís hoje. Até a Gente, um próxima. beijão. Tchau, Obrigada. tchau.